São 10 horas e 14 minutos, a gente volta a falar aqui de eleições. Faltando uma semana para o segundo turno, os candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, cumprem a agenda no Sudeste. A região concentra 42% dos eleitores e pode ser decisiva na corrida pelo Palácio do Planalto. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo, que gentilmente nos atende. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Nós temos aí São Paulo e Minas, concentrando os dois maiores colégios eleitorais do país, professor. Bolsonaro tentando aumentar a distância em São Paulo e virar o jogo em Minas. E Lula tenta evitar essas duas coisas, claro. Faltando apenas uma semana de campanha efetiva e para o pleito, é possível ainda reverter votos nessa reta final de campanha? Qual é a impressão que o senhor tem para essa última semana, professor? Eu acho que é possível ganhar votos de indecisos, né? Quem optou por Bolsonaro, quem optou por Lula, já desde o primeiro turno, está muito consolidado nessas coisas. Mas você tem uma faixa de pessoas que votaram nulo, votaram branco, não estão em dúvida, eleitores que votaram em Tebet, em Ciro, podem estar em dúvida sobre Lula ou Bolsonaro. Então, essa faixa do eleitorado, que é uma faixa pequena, é que tem que ser atingida. A ideia, por exemplo, aqui em Minas, de virar o Lula-Zema, né, o eleitor que votou Zema em Lula, é mais difícil, porque você fazer um eleitor que votou em Lula pular para o lado do Bolsonaro é uma ginástica enorme. Então, o foco, eu imagino, que deve estar nessa semana, e nessa semana foi, na semana que vem será, nos indecisos. Isso, o Sudeste realmente é o que pode decidir essa eleição, porque nas outras regiões o quadro está muito já estabilizado. Professor, uma campanha que a todo tempo discute pedofilia, satanismo, entre tantas outras coisas que nós escutamos nos últimos dias, tem capacidade de convencer o eleitor indeciso? Esses são fatores que são fundamentais na sua avaliação para parte deste público que tem dúvida sobre qual candidato escolher? Olha, essa campanha, ela tem, o eixo dela está errado há muito tempo. Por exemplo, você fala de pedofilia, eu digo que religião não devia ser tema da campanha, porque a religião no Brasil não é sequer problema. O Brasil é um país de ampla liberdade religiosa, qualquer um pode abrir igreja e professar sua crença, do candomblé aos evangélicos, não há nenhuma distinção. Então, nós ficamos discutindo o que não é problema. Os problemas do Brasil são outros. Eles, infelizmente, não estão sendo discutidos nessa campanha. De vez em quando alguém fala de economia, fala de desigualdade, fala de meio ambiente, mas esse não está sendo o tema, esses não estão sendo os temas da campanha. Isso é ruim. Essa é uma das razões de que o indeciso pode continuar indeciso, né? Porque não dão a ele argumentos para votar. Professor, Tainá Farfan falando agora com o senhor aqui de Brasília. O senhor comentou na sua primeira resposta que é possível, na sua avaliação, reverter votos de indecisos. Também na sua avaliação, focar nessa reta final no Sudeste para os dois candidatos é uma decisão acertada das campanhas? Eu acho que sim, porque, veja bem, o Nordeste está completamente consolidado. É muito difícil que Bolsonaro diminua sensivelmente a diferença. O Sul e o Centro-Oeste também estão consolidados. Bolsonaro ganha, quer dizer, o Lula ganha de longe no Nordeste, mas perde no Sul e no Centro-Oeste. E no Norte, ninguém nem foi lá, porque o Norte é uma situação meio de empate, o eleitorado também é muito pequeno. Então sobra, de fato, o Sudeste. E é muito emblemático o caso de Minas Gerais, né? A campanha do Bolsonaro se preocupou com isso, porque Lula venceu. Se você reparar, a diferença de votos no plano nacional entre Lula e Bolsonaro é a mesma, percentualmente, de Minas Gerais. Minas é um bom retrato do Brasil. Daí a investida de Bolsonaro, e que o Lula acaba respondendo também, sobre Minas Gerais. Quer dizer, há uma lenda, vamos dizer assim, né, de que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Isso pode não acontecer, mas dado ao equilíbrio que a campanha mostra, de fato, quem ganhar em Minas tem grande chance de ganhar no Brasil.
Professor Carlos Ranulfo, a Basília Rodrigues, nossa analista na capital federal, tem perguntas para o senhor também. Basília. Sim. Oi, doutor, tudo bem? Muito bom dia. Bom, o jogo está incerto, né? Apesar de ter muito voto para ambos os lados, a gente não sabe quem que vai ganhar essas eleições, nem mesmo as pesquisas estão servindo aí como termômetro para tanto, né? Diante desse empate técnico entre os candidatos. Eu gostaria de saber do senhor, então, o que eles fizeram de errado nessas eleições? Além de não tratar dos problemas das pessoas, como o senhor tratou aí de desigualdade, problemas de questões mundiais, como o próprio meio ambiente, o que as duas campanhas fizeram de errado para não terem ganho aí as eleições no primeiro turno? A gente vê que uma das estratégias de Bolsonaro neste segundo turno é falar muito em lives, em podcasts, e às vezes ele dá algumas escorregadas. E uma estratégia de Lula é não aparecer em todos os debates eleitorais. Isso acaba dando mais cartaz para o seu opositor Bolsonaro, né? Então ele está dominando espaços aí de mídia ao comparecer em todos os debates. Para o senhor, o que os dois candidatos fizeram de errado para não ter ganho ainda essas eleições? Olha, é uma pergunta difícil. Porque tem muito erro nessas campanhas. Eu acho, por exemplo, fake news um erro, né? E se você quer a minha opinião, as fake news partem majoritariamente da campanha de Bolsonaro. Isso não há dúvida nenhuma. É um erro. Você não pode alimentar uma campanha com mentiras. O Lula acaba no segundo turno respondendo isso também. Então a campanha fica num clima muito pesado. Quem podia ganhar a eleição no primeiro turno era Lula. Não ganhou porque hoje, no segundo turno, forma-se uma frente contra Bolsonaro. Se essa frente tivesse formado no primeiro turno, Lula venceria. Então isso é da disputa. Isso é da disputa. Eu acho que as duas campanhas erraram em muitos aspectos. Eu acho que os debates não estão sendo decisivos, né? Não estão sendo decisivos. Hoje, na eleição moderna, a questão das redes acaba suplantando isso. Eu acho que nem os programas de televisão, eu tenho minhas dúvidas se os programas de televisão estão sendo muito assistidos, né? A campanha mudou muito, nós precisamos de entender ainda quais são as campanhas. Então, muita coisa. Eu acho que o Lula, por exemplo, ele poderia ter falado mais, você está falando em erro, né? O Bolsonaro, eu acho que não apresentou programa nenhum. O Bolsonaro confiou no seguinte: vou fazer o que eu fiz no primeiro mandato. O que eu acho que é uma má propaganda, porque ele fez pouco. O Lula falou muito do seu passado, né? E faltou falar com mais clareza sobre o que ele ia fazer, principalmente no plano da economia. Mas mesmo assim, o Lula conseguiu abranger um leque. Se você observar, por exemplo, os formuladores do Plano Real estão apoiando o Lula, mesmo o Lula não tendo sido claro nisso, né? Então, são erros que são compensados pela dinâmica da campanha, né? Eu acho que hoje o país está dividido em meio a meio, né? Há uma ligeira vantagem para o Lula, acho que é imprevisível, de fato, o que pode acontecer. Há um empate técnico, mas no limite do empate, né? Segundo a Folha de São Paulo, o mais provável é que as pesquisas de hoje indiquem a vitória do Lula, mas isso pode mudar completamente nessa semana. Então, não dá para saber quem vai ganhar. Quem ganhar vai ganhar por pouco, e nós vamos ter um país dividido em duas partes. Isso significa que quem vencer tem que entender esse recado. Nós não podemos continuar com um país dividido em duas metades. Não se governa um país dividido em duas metades. Professor, o senhor falou em errar, né? E a Basília fez a pergunta nesse sentido do que erraram na campanha. E aí a gente vai para a última semana. Tem um debate para fechar a semana e ainda, como o senhor destacou, talvez precise ser modernizado. Esse diálogo com a sociedade talvez precise ser mais aprimorado pelos políticos de um modo geral. Mas, de qualquer modo, é o momento para que as campanhas pensem em não cometer um grande erro nessa parte final, que pode ser também um ingrediente que possa potencializar votos? A questão do debate é sempre essa, todo mundo joga com empate. O que você não pode no debate é perder de goleada. Até agora ninguém perdeu de goleada em nenhum dos debates, e eu acredito que não vai perder. O problema dos debates é que eles estão pobres de conteúdo, é como a campanha, eles estão pobres de conteúdo. Os ataques acabam se sucedendo, e aí quem vai assistir o debate acaba sendo quem já está posicionado, que vai torcer para um lado ou para o outro. Poucos indecisos são ganhos no debate.
Você ganhar um indeciso, você tem que ter argumento. Não adianta você xingar o outro de ladrão, ou xingar o outro de amigo de bandido. Isso não reverte o voto de alguém que votou na Simone Tebet, por exemplo. É preciso argumento para isso. Então, nesse sentido, o debate contribuiria se ele fosse um debate para frente, propositivo. Dizer, sobre o que fazer diante da situação do Brasil. Não sendo assim, eu acho que ele vai dar empate, né? Eu acho que não vai ser ele o fator decisivo. A não ser que alguém dê uma derrapada imensa e se desgaste. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Basília Rodrigues, agora a sua vez. De uns tempos para cá, a gente só fala de Minas Gerais, que é o seu estado, né? Pelo que eu vi, o senhor da UFMG. Pois é, todos os caminhos levam a Minas Gerais, que é esse ponto de equilíbrio no Brasil, que reproduz exatamente o placar nacional de 48% versus 43%. Então, chamando aqui de cantinho, né, um mineiro, saber como é que está a eleição para presidente da República aí em Minas, como estão os humores, né, do mineiro bolsonarista e do mineiro lulista por aí? Olha, é difícil saber. Hoje tem uma declaração interessante do Romeu Zema, foi ontem, apareceu na imprensa hoje, dizendo para o Bolsonaro, olha, o mineiro é desconfiado, é preciso tempo para reverter voto. E é isso mesmo, né? Principalmente se você pensa em mudar o Luzema, é aquilo que eu disse, você convencer alguém que votou Bolsonaro e votou Lula e votar em Bolsonaro é uma coisa tremendamente difícil. E aí, no caso do Luzema, da tentativa do Zema, há um ingrediente que fala dessa desconfiança mineira, que é o seguinte, o eleitor pode se perguntar, poxa, por que o Zema não demonstrou tanto afinco assim na campanha do Bolsonaro no primeiro turno? Isso chama-se desconfiança do eleitor. Né? É claro que o Zema pode falar o que quiser, ter ampla liberdade de fazer a campanha dele como quiser, mas o eleitor tem a liberdade também de desconfiar, e ele de fato desconfia. Não existem pesquisas, existem algumas pesquisas internas de campanha sobre Minas Gerais. Elas dizem que o Lula mantém a distância, mas não são, né, não são divulgadas, também são campanhas, podem ser campanhas feitas pesquisas feitas pela campanha do Lula. Então, o cenário, nós só vamos saber o que vai acontecer em Minas, ou se alguém começar a pesquisar Minas especificamente, ou no dia da eleição. Eu acho que a tendência, pelo que eu percebo, e pela dificuldade que é você virar voto nessa campanha, aí, quando você fala em disputar indecisos, por exemplo, a Simone Tebet não sai daqui. E a Simone Tebet virou uma figura importantíssima na eleição. Então é difícil você convencer o mineiro que votou na Simone Tebet a votar no Bolsonaro se ela não sai daqui, ela está colada no Lula falando. Então, olha, o jogo aqui o voto aqui vale ouro. Se você conseguir virar é que nem tirar a figurinha premiada. Muito bom. Bem, professor, a gente falou agora há pouco então do estado de Minas, vamos para São Paulo, né? Porque aqui, eu estava até revendo um dos debates com os candidatos ao governo do estado e às vezes dava a impressão de que a gente estava num debate presidencial, né? Pouco se falava de São Paulo e muito se falava do cenário nacional, de passado e todas aquelas acusações das quais nós sempre conversamos aqui. Na sua avaliação, como o estado de São Paulo pode ser importante na disputa presidencial? Ele não tem esse histórico, como o estado de Minas Gerais tem, né? Que se repete também no estado do Amazonas, mas tem uma característica muito interessante, né? De um lado, você tem o interior do estado bastante voltado à campanha de Bolsonaro, e também Luiz Inácio Lula da Silva acabou ganhando na capital e na região metropolitana. Como é que o senhor acha que esse embate de uma região bastante adensada, de um estado bastante populoso também, e da réplica da campanha nacional a nível estadual também? Olha, eu faço uma comparação futebolística, né? Pensando na Copa do Brasil. O Lula nunca ganhou em São Paulo. Então, se ele perder de pouco e fizer um gol na Copa do Brasil, gol no campo do adversário vale 2 quando você vai ver. Se o Lula, para a campanha do Lula, perder de pouco, ou seja, fazer um gol, é lucro. Né? O Lula joga para o empate em Minas Gerais, joga para perder de pouco. Até agora é o que está acontecendo. Lula está perdendo em São Paulo,
Mas se você comparar com 2018, a Haddad tomou uma surra em São Paulo e não está tomando agora. Então, isso faz com que, por isso aumenta a importância de Minas Gerais aí, né? Porque o Sudeste, a distância está muito grande, é muito grande, é 40 pontos de diferença. Então, o Bolsonaro precisa aumentar a diferença em São Paulo. Isso pode lhe custar a eleição. Repito, para o Lula, perder de pouco é lucro em São Paulo. E até agora ele tem conseguido isso. Professor, diante de todos os pontos que o senhor trouxe durante essa entrevista, para a gente fechar aqui, dá para a gente dizer que as campanhas, de certa forma, identificaram que o eleitor vai votar levando mais em consideração o índice de rejeição do que as propostas? Eu acho que as campanhas acabam, como você não discute propostas, você está discutindo duas lideranças, né? Amor e ódio a Lula e Bolsonaro. É isso que acontece, é uma campanha mais afetiva do que programática. Né? E aí o Bolsonaro investiu muito em aumentar a rejeição do Lula. O Lula não fez esse investimento, sabe por quê? Porque a rejeição do Bolsonaro já era alta e continua com 50%. Então não compensava você fazer um investimento nesse sentido. Agora o Bolsonaro fez, porque a rejeição do Lula era 39, 40, agora tem 45, 46. Né? Então é uma eleição entre duas lideranças, as duas maiores lideranças que o Brasil tem, e é uma eleição que tornou-se uma eleição afetiva, ela é muito pouco programática. Embora as pessoas possam se recordar do período Lula, possam concordar com as propostas mais conservadoras do Bolsonaro, tudo isso é programático, mas essencialmente é uma eleição afetiva. Nós estamos discutindo se você gosta ou não do Lula ou do Bolsonaro. Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui na CNN, pela sua disponibilidade. A gente conversou com o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo. Professor, um ótimo domingo para o senhor e obrigada novamente. Obrigado, bom domingo para todos.